é Nádia Vilhalba, eu tenho 22 anos. Eu era viciada em bebidas, cocaína, maconha, êxtase, lança-perfume. Até os meus 12 anos eu fui uma jovem normal. Estudava, tinha os meus amigos, era obreira na igreja, era firme. Tinha uma vida normal, até namorei como obreiro. Mas aí depois, dos meus 13 em diante, eu comecei a ficar meio perdida, meio sem saber o que fazer, meio sem direção, sabe? Eu estava na igreja mais por obrigação, sem eu perceber. Comecei a ter o desejo de ir para o mundo, de conhecer o mundo, saber como que era lá fora. Comecei a ter uma curiosidade de saber como que era o mundo lá fora. Eu chegava muito atrasada, eu chegava no final da reunião. Então isso foi me acusando muito, eu já não colocava mais uniforme, já não estava mais tão presente. Então isso começou a me sufocar. Aí eu falava, nossa, para que eu tô de obreira? Para que eu tô aqui se eu não ajudo em nada? Se eu não sirvo para fazer nada? Não tem sentido eu estar mais aqui. Quando eu fui ver, eu já estava perdida já. Já estava já longe de Deus, mesmo estando na igreja. Aí eu conheci uma amiga da minha irmã e eu comecei a ter curiosidade de saber como é que era ficar com uma menina. Depois disso veio a bebida, veio os vícios do cigarro, veio as baladas, rave. As pessoas me falando que o mundo era difícil, que o mundo era cruel, enfim. Eu não dei tanto valor, eu tive que sofrer para ver o quanto realmente era difícil. Depois disso, eu comecei a me envolver com outras coisas. Conheci a bebida, conheci o cigarro, tinha uma amiga minha que ela era traficante. Ela vendia drogas na balada. Então eu tinha tudo de graça, não precisava pagar nada, nem droga, nem o álcool, nem nada, cigarro. Ela pagava tudo pra mim, não só ela, mas outras pessoas também pagavam. Então eu sempre tive a droga assim muito fácil, porque os amigos que eu tinha, eles também usavam, também faziam isso. Então eu comecei a ir no mesmo caminho que eles. Então, no início tudo foi perfeito, eu conheci pessoas bacanas, pessoas bonitas. Só que com o tempo eu comecei a sentir um vazio, uma angústia, que eu comecei a colher aquilo que eu plantei, que foi as drogas, que foi ir para as baladas, que é uma vida totalmente desregrada. Então tudo que era bom depois começou a se tornar ruim para mim. Mesmo eu estando daquela forma, eu estava parecendo um homem, com moicano, alagador, piercing. Ainda tenho até tatuagem ainda daquela época. Mas a minha mãe sempre acreditou em mim, sempre acreditou que eu pudesse mudar, que eu pudesse ser uma jovem normal, estudar, trabalhar, né? Poxa, ter sonhos. Ela fazia propósito, orava, às vezes chorava quando me via naquela situação. Minha mãe sempre acreditou e sempre buscou por mim, orava por mim. Teve até uma situação que ela pegou e orou e falou assim, ou Deus transforma a Nádia, ou eu levo ela, porque ela não pode mais continuar na situação que ela está. Eu comecei a sentir uma angústia, sabe, uma tristeza, uma infelicidade, assim, um medo, não conseguia sair sozinha na rua. E eu fui para o hospital com os meus pais, e lá eu fiz todos os exames, e o médico falou que eu não tinha nada. Eu tinha que procurar um psiquiatra, que o meu problema era coisa da minha cabeça. E aí eu comecei a ver que eu precisava de Deus, que eu precisava de uma força maior. Chegando lá no Universal, alguém acreditou em mim. Teve pessoas que cuidaram de mim, que me apoiaram, que mostraram para mim um mundo diferente, que eu poderia reconstruir a minha história, que eu poderia escrever tudo novo. Hoje eu estou completamente transformada, as pessoas às vezes nem me reconhecem na rua, parece que é como se a minha memória tivesse apagado para certas coisas, eu não tenho nada. Hoje eu estou completamente livre dos vícios, livre da bebida, do cigarro. Tudo aquilo que eu não queria para mim é o que eu mais quero, ter minha família, ter os meus filhos, construir, né, um futuro. A minha mãe tem orgulho de mim por tudo, né? Não só por eu ter me transformado, mas por eu sempre procurar dar o melhor para ela nas minhas atitudes e não responder ela em tudo que eu faço.